Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vou dar início à nossa aula de desenvolvimento infantil. Dentro dela, como eu tinha falado para vocês, são 4 fases que é muito importante nesse desenvolvimento, que é a fase socioemocional, a fase cognitiva, a fase de linguagem e a fase motora do bebê. Vamos iniciar pela fase inicial, que é a socioemocional, que a gente consegue observar desde o nascimento. Eu espero que vocês aproveitem muito esse conteúdo, é um conteúdo muito bacana, que vai agregar muito para vocês na questão de aprendizagem realmente, de visualização real ali, dia a dia com os seus bebês, certo? Então, vamos iniciar aí falando sobre a questão socioemocional do bebê. Quando ocorre, como ocorre, o que fazer, certo? Inicialmente, a gente pode levar em consideração que a fase socioemocional ela acontece e começa desde o primeiro dia de vida do bebê. Olha lá, o bebê nasceu, já inicia o desenvolvimento aí dessa fase socioemocional, certo? Então, o que que essa fase ela é, na verdade? Ela é a expressão do bebê com o mundo. Ela é como o bebê se dá ao mundo, como ele se comunica, né? Nesse ambiente que ele está inserido. Então, o bebê, ele vai se comunicar de quais formas? Com o choro, né? É a principal forma de comunicação do bebê. Ele se comunica através do choro. E é através do choro que a gente consegue ter noção também o que, que o bebê precisa, o que ele quer, qual que é a necessidade ali primordial naquele momento. Então o bebê ele começa se comunicando através do choro, desde o primeiro dia de vida. E isso, na verdade, já está se dando o desenvolvimento. Cada vez que a gente atende o choro do bebê, ali se cria também uma conexão, se cria um vínculo com o bebê. Também através dos sorrisos que esse bebê ele vai começar a expressar, que a gente percebe que a partir de 6 semanas esses sorrisos são mais intencionais, né? Não são aqueles espasmos que a gente fala de que o bebê sorri por reflexo. Então, a partir de 6 semanas, esses sorrisos eles começam a vir como uma forma de comunicação mesmo, uma forma de expressão, né, ao mundo que ele está inserido. E a gente percebe que o bebê ele tem realmente essa necessidade emergente de comunicar, de se expressar. E ele vai conseguir isso muitas vezes com o seu cuidador, com a sua mãe, através do afeto, do vínculo. Na hora da amamentação, isso é muito importante, né? A gente sabe que o contato visual do bebê, ele desperta muitas questões, né? A Tati sabe falar muito melhor do que eu essas questões que ocorrem na hora da amamentação, que mexe com vários hormônios e isso faz com que realmente esse leite ele flua melhor, né? Acontece toda uma questão hormonal aí envolvida por conta deste contato com o seu filho, contato com o bebê. E isso tudo faz parte do desenvolvimento socioemocional. E a gente tem que ficar muito atenta quais estão sendo esse marco de desenvolvimento. Está dentro do marco de desenvolvimento? Não está dentro? É necessário procurar a ajuda de um profissional? Então a gente vai visualizar isso. A gente sabe que o bebê, muitas vezes, ele vai se comunicar através do choro, mas é uma forma dele mostrar também o contentamento ou o desconforto de algo que ele está sentindo ali naquele momento. Então a gente tem que estar muito atentos sobre essas questões. O que, que o bebê está querendo passar? Porque, na verdade, essa comunicação com o bebê, ele está buscando uma comunicação interpessoal. Ele está realmente tentando se comunicar com o outro e criar laços. Né? A gente sabe que o bebê ele tem essa capacidade de aprender também com o meio ambiente, ou seja, o meio onde ele está inserido ali. Né? A gente tem que entender que o nosso lar, onde esse bebê está inserido, também tem que ser um lar seguro. E isso traz segurança para o bebê. Se é um lar, né, que a gente sabe que é um lar que não está sendo totalmente suprindo necessariamente as necessidades desse bebê, esse bebê em algum momento ele pode sim ter algum tipo de atraso. Então a gente tem que estar muito atento em relação a isso. Ainda dentro da questão da fase ali que estamos falando, que é a questão socioemocional, a gente sabe que o papel dos cuidadores é um papel fundamental para esse desenvolvimento adequado. Então, vai ser nessa fase onde que os cuidadores, mesmo que o bebê ainda ele não se comunica verbalmente ali, né, ele não fale verbalmente e tudo mais, mas ele se interage com as expressões e toda essa questão, né, do choro, essa questão do acolhimento, ele tem uma interação ali, certo? A gente sabe que o cuidador ele precisa e tem realmente, quando a gente fala assim, fale com o seu bebê, se comunique com o seu bebê, expresse o que você sente para ele, porque dessa forma você também está podendo criar um desenvolvimento e até mesmo uma regulação emocional com essa criança, certo? Então, você expressar, chegar para o bebê assim, olha, hoje a mamãe não tá muito bem, mas não é nada com você, e você poder se expressar verbalmente com esse bebê faz com que ele também vai criando uma regulação emocional, de poder sentir o que ele sente, poder se expressar e reconhecer quais são esses sentimentos,
né? Então, o bebê ele é um serzinho, né? Um ser humaninho que a gente sabe que ele necessita da comunicação. E essa comunicação ela precisa ser ativa. Então, a gente precisa ter um olhar atento e perceber que o bebê, não é porque ele é um bebezinho que ele não fala, que a gente não precisa conversar com ele. Pelo contrário, ele necessita muito mais até que um adulto da questão da comunicação, porque ele está em uma fase plena ali do desenvolvimento dele. Eu queria falar com vocês sobre como que a gente consegue fazer uma estimulação aí sobre nessa fase. Como que a gente consegue estimular o desenvolvimento emocional dessa criança, desse bebê? Então, a gente precisa ter algumas estratégias aí para trabalhar com os bebês, com as crianças, né? Eu estou falando aí da fase do 0 a 1 ano de idade, do 0 a 2 anos de idade. Então, a gente precisa inserir algumas estratégias também para esse desenvolvimento ocorrer de uma forma bacana, de uma forma adequada. O que você pode fazer com o seu bebê? Você pode brincar de mímica com o bebê. Você pode brincar de esconder achou, né? Os bebês gostam bastante e a gente percebe que na fase de 3 a 4 meses o bebê ele tá bastante interativo, ele tá querendo muito essa questão do contato com seus cuidadores, porque é nesse momento também que ele tá aprendendo ali a regulação emocional, ele consegue entender, eu chego no ambiente, eu gosto desse ambiente, não gosto desse ambiente, eu gosto do colo da minha mãe, e aí quando me tiram eu choro. Então eles conseguem já nessa fase de 3 a 4 meses ter essa percepção, eu quero estar no colo da minha mãe, não quero estar no colo do meu tio, ou não tira do colo do meu tio, entende? Então, eles conseguem ter essa regulação emocional, da alegria, da tristeza, e começam a observar na face do outro, na expressão facial do outro, se o outro está triste, se o outro está feliz. Então, a gente precisa iniciar algumas estratégias de estimulação desse bebê. E a gente consegue fazer com brincadeiras, a gente consegue fazer com comunicação ativa, né, contando histórias pro bebê. Quando a gente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de contar uma historinha pro bebê, por exemplo, dos 3 porquinhos, mas não simplesmente ler a história, mas realmente fazer expressões faciais, tipo o lobo, os 3 porquinhos. Então a gente tem que mostrar a questão facial pro bebê para que ele possa realmente interagir com a gente e ter uma imersão realmente daquilo que a gente está falando com ele. Eu sei que é muita coisa para falar sobre apenas essa fase, mas é muito necessário falar para vocês dessa questão do desenvolvimento do bebê. É muito importante vocês ficarem atentas a esse desenvolvimento. Então, quando eu falo para vocês, olha, o bebê de 3 a 4 meses, ele está aprendendo a fazer uma regulação emocional, realmente a gente tem que observar e poder estimular da melhor maneira possível, né? Então, eu vou dar para vocês algumas estratégias que você pode realmente fazer essa estimulação com o seu bebê. Você pode, conversando com o seu bebê, expressando o que você está fazendo no seu dia a dia, falando como você se sente fazendo tal situação. Ou quando você vai trocar o bebê, você fala assim: olha, esse paninho é macio, sente esse pano, para que ele possa fazer parte realmente de tudo isso. Né? Ele reconhecer que ele faz parte de tudo isso. As questões de texturas. Então a gente sabe que assim é um infinito. Eu falo que é um infinito mar de conhecimento pro bebê, porque para ele é tudo novo. Mas como a gente muitas vezes já é adulto e a gente já sabe de várias situações, a gente acaba não fazendo uma estimulação correta. Então é importante a gente prestar atenção em todos esses sinais. Cada vez que você estimula mais o seu filho, você estimula mais este bebê, mais ele vai aprender a ter um autoconforto. É nessa fase que o bebê também ele tem aquela questão do autoconforto. A gente percebe que alguns bebês têm a naninha, que ele pega como um objeto de transição, né? Que é importante, sim. É uma forma de conforto. Ele percebe que ele necessita esse conforto. E o que é esse conforto? É a regulação emocional. Ele aprendeu que, por exemplo, se eu estou chorando muito, se eu pegar e chupar o dedo, muitas vezes, isso vai me trazer um conforto. Se eu estiver com saudade da minha mãe, e eles não sabem nomear o que é saudade. Eles não sabem verbalmente verbalizar isso, falar, eu sinto saudade da minha mãe. Mas eles pegam uma naninha, muitas vezes, com o cheiro da mãe, e eles ficam agarradinhos. Então, a gente sabe que o bebê, ele tá tendo um prognóstico legal, ele tá tendo realmente um encaminhamento legal nessa questão do desenvolvimento da regulação emocional. E esse desenvolvimento, ele tá acontecendo adequadamente. Então, pessoal, ainda falando do desenvolvimento socioemocional do bebê, a gente vai perceber que do 8 meses a 14 meses, o bebê ele vai passar por alguns desafios emocionais. E que desafios emocionais são esses, né? Na verdade, o desafio emocional, ele tem a questão da separação, né? Que a gente sabe que é bem complicado, que é aquela ansiedade de separação que o bebê passa, que quando a mãe está longe, ele sente, né, aquele vazio, aquela lacuna realmente prendendo ele ao sentimento e vínculo com o seu cuidador, não necessariamente apenas a mãe, mas também
a uma outra pessoa que ele tem esse vínculo estabelecido. Então, isso dos 8 a 14 meses, os fortes laços, eles são fundamentados, eles são construídos. Então, a ansiedade de separação, ela realmente ocorre com o bebê e o seu cuidador. E também é nessa fase que começam as birras, as temidas birras. E essas birras, na verdade, ela faz parte do desenvolvimento, porque é nela que o bebê vai conseguir poder se expressar como ele se sente em relação a alguma situação. Na verdade, é nelas que o bebê ele vai conseguir falar sobre a sua necessidade de frustração sobre alguma coisa. É também na birra que ele vai tentar mostrar sua independência. Ah, estou criando uma independência e eu preciso demonstrar isso, e a minha forma de expressão é a birra, muitas vezes, né? Então a gente percebe que o bebê ele tem esse movimento de tentar sempre nos mostrar a sua real necessidade. E isso faz parte do desenvolvimento dele emocional. Também a gente tem que observar que nessa fase dos 14 meses até os 2 anos de idade, o bebê ele vai criar empatia. Então, qual que é a nossa obrigação em relação à criação de empatia nos nossos filhos, nos bebês, nas crianças? A gente tem que sempre ter uma comunicação ativa com ele, realmente. A gente tem que demonstrar, a gente tem que validar os sentimentos. Então, a gente observa que aquele bebê de 14 até 2 anos de idade, ele tem um movimento de quando ele percebe que você tá triste ou chateada com alguma coisa, ele traz um brinquedo para você. Ele fala se você quer água, ele vem, faz um carinho em você. Então, é um bebê que ele demonstra realmente uma comunicação social. Ele está tentando se comunicar, ele está expressando como ele se sente em relação àquilo que você está sentindo. É nessa fase que a gente consegue observar essa troca, né, de vínculo, essa questão de realmente se sentir estável dentro de um relacionamento. Então, o bebê ele tá trocando sentimentos com o seu cuidador. Então, é muito importante a gente validar isso nos bebês e realmente reforçar isso para eles. Pessoal, concluindo agora essa parte, né, essa primeira fase aí socioemocional, eu quero concluir com vocês sobre essa parte do desenvolvimento emocional do bebê, que ele é um processo, na verdade, contínuo e ele vai durar pro resto da vida, ele é a longo prazo. Então, a gente inicia isso com um bebê de 0 meses e ele vai perdurar por toda a vida essa questão do desenvolvimento emocional, a regulação emocional. Na verdade, a gente vai perceber que ele vai criar a questão da habilidade social, o quanto que ele consegue interagir com o outro. E é muito importante a gente ficar atento sobre as habilidades sociais do bebê, sobre as habilidades sociais dessa criança. Então, porque a gente vai observar um marco do desenvolvimento. Será que essa criança ela consegue ter uma interação social bacana? Ela está se desenvolvendo normalmente dentro dos prazos estabelecidos? Então a gente tem esse dever de um olhar atento. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através da compreensão, através realmente da validação, né? A gente pode realmente sentir que o bebê ele está construindo as suas habilidades sociais, que ele está conseguindo ter uma compreensão real daquilo que ele sente, a gente nomear para ele o que ele sente quando faz um machucado, assim, ó, isso é dor. Ah, quando ele fica alegre com uma situação, olha, você tá alegre com isso. Então a gente tem o dever como cuidador de poder orientar e encaminhar os sentimentos, nomear esses sentimentos para que essa criança possa ter uma regulação emocional adequada. Bom, pessoal, essa é a aula sobre socioemocional. Agora a gente ainda vai ter as outras aulas, né? Que eu falei para vocês, que é o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento de linguagem e o desenvolvimento motor. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula sobre os aprendizados que tivemos e até mais.